Doutor, por que o intestino é considerado o segundo cérebro? Eu vou explicar de uma maneira muito simples para todo mundo poder entender. Todo mundo já comeu aquela feijoada e depois tentou estudar. Muitas pessoas já tentaram isso. Não tem como. Ali você tem uma prova cabal de que o intestino é o segundo cérebro. Mas a gente sabe que é um local com muitos neurônios, muito inervada. E dependendo do que está acontecendo ali, vai ter uma influência muito grande no cérebro. Existe um nervo chamado nervo vago, que ele faz uma ponte direta entre intestino e cérebro também. Então, tudo que acontece no intestino vai afetar o cérebro. E o contrário também. Tudo que acontece no cérebro vai afetar o intestino. É por isso que a pessoa está muito estressada, para o intestino, trava, tem azia, tem refluxo. Ou o contrário, comeu alguma coisa muito ruim, vai ficar ansiosa, pode ter síndrome do pânico. Então, é uma via de mão dupla e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que come e com tudo que pensa também. Tem muitas pessoas que passam a vida inteira tomando remédios para doenças gastrointestinais. Sim. Dá para lidar de outra forma, não dá? Então, cada caso tem que ser avaliado, mas normalmente mudanças do estilo de vida fazem muita diferença. Então, por exemplo, muitas pessoas até hoje comem bebendo água e pior ainda, gelada. Então imagina, o estômago vai fazer ácidos, vai fazer enzimas digestivas e a pessoa vai diluir com água. E para piorar, gelada, então assim, é um ambiente que deveria ser quentinho, ela gela ele, piora a produção de enzima digestiva e dilui esse ácido. Então assim, o problema fica pior ainda. Então hábitos inadequados, alimentação inadequada, falta de exercício físico, estresse. Então tem saída sim, tem plantas que podem ajudar, tem as próprias enzimas que eu, por exemplo, tomo toda a refeição, que podem trazer um benefício muito grande, mas a base, com certeza, é o estilo de vida. Doutor, antes de eu entrar na próxima pergunta, um ponto importante, um método que você fala muito é o método do paciente zero, Sim, né? Além do seu conhecimento, além de todos os casos que você já tratou, diria que milhares, tá? Fazendo um chute, milhares de casos que você pessoalmente já tratou de doenças gerais e gastrointestinais. Qual que é a sua relação com esse tipo de problema, o eixo intestino-cérebro? Para você, como é para você lidar com o eixo intestino-cérebro? É difícil ou você pode comer qualquer coisa e tá tudo certo? Como é que é a sua relação com a alimentação, humor e reflexos no... para mim, como paciente zero, a gente tinha gravação sexta-feira passada. Liguei e falou: "Ó, me desculpa, não consigo ir. Tive uma crise de fadiga como eu não tinha tido há muito tempo. E eu sei qual que foi a causa. A principal causa foi um danado de um tabule que eu comi no domingo passado, anterior a essa sexta-feira, que eu passei mal a semana inteira e fechou mal com a crise de fadiga. Então, assim, no meu caso, eu sou sensível ao glúten absurdamente. Eu não como, mas eu comi acidentalmente, eu esqueci que tabule era de trigo e que tem glúten. Então, normalmente dá urticária, dermatite, fadiga absurda, constipação, pode dar dor de cabeça, insônia. Então, assim, me causa muito problema. Só que isso foi uma descoberta que eu fui testando, né? Já testei comer menos glúten, comer mais glúten já testei também e entendi que eu não posso comer. E qual a importância de ter testado e realizado, né? Porque você, além de testar, você alcançou, né? Você saiu de um ponto A para um ponto B, Aham. conseguiu traçar um caminho que no ponto B você vive muito bem com os alimentos certos e consegue ter a relação intestino-cérebro bem consolidada. Uhum. Qual que é a importância da sua transformação quando você vai realizar um diagnóstico, uma prescrição ou quando você vai falar, cara, faça isso porque isso é importante. O fato de você já ter realizado e estar nesse processo é Uhum. importante? Durante muito tempo eu falei que eu tinha uma vida amaldiçoada por tanta doença, tanta questão, porque realmente é muita coisa, né? Síndrome da fadiga crônica, é, tem a desautonomia, enfim, a síndrome de Irlen, uso até esse óculos que eu chamo de biônico, mas é um prisma. E hoje eu tenho certeza que eu fui abençoado por poder experienciar tudo isso como um paciente zero. Então, primeiro, eu tenho uma empatia absurda quando o paciente chega e fala: "Eu tenho fadiga". Porque quase ninguém sabe o que é ter fadiga. Porque é um problema que não tem uma ferida,
Não tem um exame laboratorial para falar, olha, realmente tem fadiga. Não, é algo subjetivo. Mas a fadiga pode chegar a um ponto dela ser incapacitante. Sexta-feira foi isso. A gente tinha compromisso, tinha gravação e não aguentei. Energia zero. Se alguém chegar e me xingar, talvez nesse momento eu não tenho nem energia para responder. Então, isso gera, primeiro, empatia e, segundo, pelo fato de eu ter essa veia muito protagonista, eu a vida inteira procurei a solução para essa falta de energia. Não sabia do nome, síndrome da fadiga crônica ou encefalomielite miálgica, mas sabia que eu era muito diferente de todo mundo. Né, eu já comentei várias vezes na escola, por exemplo, eu olhava para a professora e me perguntava como que ela aguenta ficar tanto tempo em pé. Na igreja, que eu já ia pequenininho, eu não aguentava. Quando era para ficar em pé, eu falava, gente, para que tem que ficar tanto em pé? Eu não aguento. Eu ficava sentado. E parecia um folgadinho. Era gordinho, bem gordinho, branquelinho, é o folgadinho ali. Olha só, mimadinho. Não. Eu queria estar em pé fazendo como todo mundo, mas não tinha força, não tinha energia. Então isso também me gerou uma possibilidade de aprender o que tem que fazer numa pessoa com fadiga. E é muita coisa. E eu vejo que eu já atendi muitas pessoas com síndrome da fadiga crônica, muitas, e eu vi que a minoria tem a possibilidade de melhorar. Por quê? A minoria tem disposição para fazer mudanças essenciais. A minoria. A maioria quer uma pílula mágica, o que não existe. Então, assim, para ter energia numa condição minha, a pessoa tem que ter uma vida realmente de atleta. Ela tem que ter horário para dormir, para comer, os alimentos certos, os suplementos, e são muitos. Eu não tenho nenhum paciente que toma tanto suplemento quanto eu. Minha mãe até falava, é exagero tudo isso que você toma. Sim, é exagero, mas a doença que eu tenho é exagerada também, porque é para estar na cama. Aquele documentário Unrest mostra a galera na cama. O dia que eu vi, eu chorei porque aquela foi minha vida. Várias vezes no consultório, por exemplo, eu zerava a energia, eu tinha que deitar no chão. Deitava, pedia para o próximo paciente esperar um pouco para ver se eu conseguia recuperar alguma coisa e me arrastar para a próxima consulta. E demorou para você fazer esse diagnóstico, certo? E sabe como é que foi, né? Foi estudando para dar aula no Canadá. Eu fui convidado para dar aula no Canadá sobre fadiga, câncer e tireoide. E quando eu estava estudando sobre fadiga, eu tive a brilhante ideia de entrar numa associação canadense que falasse sobre fadiga. Achei a Associação Canadense de Síndrome da Fadiga Crônica e Fibromialgia. E lendo, nem prestei atenção que era síndrome da fadiga crônica. Eu li os critérios da doença. Quando eu li tudo, eu falei, eu tenho tudo. Eu tenho 100% dos critérios. Ali eu descobri. Isso tinha o quê? Uns 35, por volta de 35 anos. Eu tenho 40. Então ali eu descobri a doença e ali, claro que isso me ajudou muito porque eu comecei a pesquisar mais o que fazer. Mas eu vi que não existe um protocolo falando faça tudo isso. Existem sugestões esparsas, não conectadas, do que tem que ser feito para esse paciente. E eu tive essa oportunidade de entender o que é necessário e vi que um passo inicial para melhorar nesse caso é mentalidade. Não é suplemento, não é nada, é mentalidade. Se a pessoa não está disposta a fazer muita mudança, é sem economia mesmo, infelizmente ela vai ficar no fundo do buraco. É onde eu estava.